Então, em relação ao diagnóstico de endometriose profunda, os medicamentos que eu tenho que tomar. Muita gente não sabe, né? Tem muita gente que não sabe ainda, mas eu fui diagnosticada com endometriose profunda. É acometimento de várias partes do meu corpo, inclusive o intestino, né? Que é um órgão nobre. Meus órgãos estão grudados, né? Alguns órgãos estão grudados, então, assim, tá tudo ali meio estranho dentro de mim. E isso é culpa da endometriose profunda também, né? Inclusive, eu lembro que quando eu fui fazer a ultrassom, né, uma das médicas ficou confusa, ela não sabia qual que era o ovário direito, qual que era o ovário esquerdo, por conta dessa bagunça causada pela endometriose, né? Ao longo desse período, desde o diagnóstico, eu tomei vários medicamentos, inclusive anticoagulante, por conta de sangramentos, e fui parar no hospital algumas vezes para tomar medicação. E me passaram tramadol, né, que é tramal com paracetamol, me passaram ácido mefenâmico, que me fez muito mal, assim, deixava muito enjoada. E eu passei vários meses, assim, vomitando, quase que diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Isso me fez perder 20 quilos, eu tava bem gordinha, eu tava com os braços bem mais fortes, eu tinha engordado quando... Assim que eu fiz 30 anos, eu engordei 12 quilos em uns 3 meses. Então, tava bem gordinha. Tava com os braços bem gordinhos mesmo. Aí eu emagreci por conta da endometriose. Eu perdi ali cerca de 20 quilos, né, em 3 meses. E uma amiga me indicou esse remédio aqui, que o Dr. Dili Pereira passou para ela. O Dr. Dili é um especialista em endometriose. Ela tem endometriose também, né? Aí eu tenho tomado esse remédio. Essas caixas todas estão vazias. Aí eu tava sem remédio. Eu passei os primeiros 2 dias do ano passando mal, porque eu fiquei sem remédio. E aí eu tomei um ácido mefenâmico que me deixou muito mal. Fiquei pior. O remédio não adiantou, não aliviou a dor, ainda me deixou com náusea. Eu fiquei muito mal mesmo. Aí ontem minha mãe comprou pra mim, ela conseguiu comprar pra mim, mas não tinha caixa com 20 comprimidos. Ela andou pelo centro da cidade, procurando um preço mais em conta. Mas mais barato que ela achou foi a caixa com 10, essa caixa aqui, com, com 10 comprimidos. Eu queria que ela comprasse pra mim o, o trometamol dessa aqui. Não, esse foi que ela comprou ontem. Eu acho que esse aqui, desse laboratório aqui, que ele vem assim. Aí eu destaco que foi o que fez o melhor efeito em mim. O efeito durou mais tempo e foi o que fez efeito mais rápido. Quando o efeito é bom, dura 6 horas, mais ou menos, né? Quando eu tô com mais dor, o efeito dura só 4 horas, então preciso tomar mais medicações. Então, uma caixa com 10 comprimidos, ela dura no máximo 3 dias. Então, o ideal, né, é comprar a caixa com 20, só que tá em falta. A caixa com 10 comprimidos estava custando R$ 20 na drogaria Carioca e a caixa com 20 estava custando 25. Então, era mais, né, bem, valia mais a pena comprar caixa com 20 comprimidos, né? Porque, né, ó, para economizar. Mas eu preciso de mais ou menos 4 caixas, né? No mínimo, 4 caixas de 20 comprimidos por mês ou 8 caixas de 10 comprimidos. Então, é um gasto alto. Ainda tem um anticoncepcional, né? Eu comecei tomando Calis, que foi o que a médica me deu porque tinha uma amostra grátis lá, embora ela tivesse passado PETD, né, desde o começo. Aí já nos próximos meses eu tomei o PETD, e o meu pai que vinha comprando pra mim. Aí esse mês ele não vai poder me ajudar. Aí tá acabando já. Eu tenho só esses comprimidos aqui, só tem 5 comprimidos. Então eu preciso comprar, né, uma nova caixa, porque eu uso contínuo, eu não posso parar, né? Senão a minha doença vai avançar, enfim. Eu preciso estar sem menstruar para que não haja uma piora nos meus sintomas enquanto eu aguardo a cirurgia, né? Eu preciso operar urgentemente, enfim. E, inclusive, já abri um processo junto à Defensoria Pública para poder agilizar essa questão da cirurgia,
Mas eu sei que Deus está no controle, sabe? Ele já decretou a minha vitória, ele já me deu a cura. Se ele vai usar os médicos ou não, eu não sei. Mas eu acredito muito também, né? Ele que deu inteligência para os médicos, a capacidade. Então, se for da vontade dele, da permissão dele, vai ser ali uma cirurgia só, no máximo, acabou. Porque tem mulheres que fazem 6, 7 cirurgias e os focos continuam voltando. Enfim, porque é uma doença que não tem cura. Endometriose não tem cura, gente. E é uma doença cara, né? Porque você tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, a medicação é caro, a cirurgia é cara. A cirurgia, gente, é mais de 10 mil, né? Então, assim, porque precisa de uma equipe multidisciplinar. E, né, se a pessoa for fazer uma fisioterapia pélvica, que é altamente recomendada, também é caro, é tudo caro, sabe? Então, assim, é, vamos dizer assim, pobre não tem nem direito de ficar doente, né, gente? Então, assim, é complicado. E eu, quando fico sem medicamento, porque como eu tô sem renda, dependo de outras pessoas para me ajudarem para comprar remédio. E nem sempre as pessoas têm, né? Por exemplo, até pouco tempo, meu irmão tinha perdido o emprego. Então, como é que ele ia me ajudar se ele tava sem renda, né? E, enfim, então é complicado, sabe? E agora que ele, né, voltou a trabalhar, né, inclusive antes dessa caixa que a minha mãe me deu, ele tinha comprado uma caixa pra mim também com, né, mas o meu pai me ajudou também. Ano passado eu tinha pedido pra ele comprar 3 caixas de 20 comprimidos, mas na loja onde ele comprou, na drogaria onde ele comprou, tava muito cara a caixa com 20 comprimidos, então ele só conseguiu comprar uma caixa com 20 comprimidos, e as outras ele comprou com 10. E ele comprou lá porque ele tem, né, o cartão daquela drogaria e poderia parcelar. Aí vai entrar esse mês a fatura, né? Ele vai ter que pagar a fatura dos últimos medicamentos que ele comprou pra mim. Aí ele não vai ter condições de me ajudar. Aí por isso que eu tô oferecendo, né, os ímãs de geladeira com frases criativas. Também tô oferecendo meu trabalho, né, se tiver precisando de professor de português, literatura, redação para concurso, para vestibular, aula de reforço, eu tô aqui, né, quem tiver criança pequena, adolescente, precisar, né, quiser sair numa sexta, um sábado à noite, precisar de alguém para cuidar, né, do seu filho ou filha, eu tô aqui também já, né, já peguei bico como babá e, enfim, eu com a medicação eu consigo ter uma vida produtiva, mas sem medicação não dá. Não tem como, as dores são muito intensas, muito fortes. Tem horas que, enfim, é insuportável. Graças a Deus, Deus tem me